do vídeo, tá? São Paulo volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro, finalmente o fim dessa data FIFA insuportável, pra mim nem deveria existir. Dito isso, agora é uma sequência insana de jogos, em 2 meses, 18 partidas ali, uma sequência de um jogo a cada 3 dias ali, é bem complicado, mas é o calendário do futebol brasileiro. São Paulo enfrenta hoje o Internacional em Porto Alegre, no Beira-Rio, às 7h30 da noite. O time de Roger Machado conta com alguns desfalques, como o Alan Franco com dores na panturrilha, nem treinou ontem, não viajou com o elenco. Enzo Dias, suspenso, também não viaja com a delegação. E na vaga de Alan, o Arboleda deve ganhar a posição, mas o Rafael Tolói corre meio que por fora, tá? O Wendel ganha a vaga de Enzo Dias, o normal, e o Nicolas, já das categorias de base de Cotia, foi relacionado para ser o reserva imediato. O recém-contratado Arthur também está entre os relacionados, assim como o Moreira, que voltou recentemente do Porto e está à disposição aí para voltar a vestir a camisa do São Paulo em jogos. Roger deve colocar o time do São Paulo aí com 3 atacantes, Luciano mais recuado, não como um camisa 10, armador e tal, mas jogando um pouco mais, encostando ali no Caleri, né? E a provável escalação do São Paulo, segundo o GE, é a seguinte: Rafael no gol, Lucas Ramon na lateral direita, Arboleda e Sabino na zaga, com o Wendel na lateral esquerda, Danielzinho, Marcos Antônio e Cauli no meio, Ferreirinha ou Arthur ali, tendo ali Luciano e Caleri, tá? E aí, rapaziada, é que fica a mudança, né? Porque o GE coloca o Cauli no meio, só que a probabilidade é que o Luciano fique no meio, com Ferreirinha na esquerda, Arthur na direita e Caleri no ataque, tá? Então é mais ou menos isso que deve ser o time de hoje, tá? O Tricolor está na 3ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro com 16 pontos e hoje tentará recuperar a vice-liderança, né? Pra você, São Paulo consegue uma vitória hoje contra o Colorado? Comente aqui abaixo. E se de repente o São Paulo perder seu patrocínio Master, hein? Parece impossível neste momento. O contrato com a Superbet vai até 2030, né? Mas um projeto de lei no Brasil está sendo discutido no Senado neste momento, pode mudar completamente o cenário do futebol brasileiro. O projeto visa alterar a lei das apostas esportivas para proibir anúncios em TV aberta ou TV fechada, né? Na TV em geral, rádio, jornais, revistas e redes sociais, além também de patrocínios e clubes em eventos esportivos. A restrição alcança também transmissões esportivas, programas de TV e até pré-instalação de aplicativos aí no seu telefone móvel, né, na sua televisão, no seu computador e por aí vai. Se aprovada essa lei, o impacto seria gigante, tá? Hoje as casas de apostas, rapaziada, movimentam bilhões no esporte, no futebol principalmente. No caso do São Paulo, o contrato com a Superbet pode chegar perto de R$1 bilhão ao longo dos próximos anos. Claro que não vai chegar, porque para isso São Paulo precisaria conquistar todos os títulos desde a renovação contratual que foi no ano passado e já não conseguiu, né? Só pra você ter uma ideia do tamanho disso, o clube tem metas aí que poderiam chegar a render a cerca de R$150 milhões já no ano que vem, de patrocínio Master, tá ligado? Agora imagina perder essa receita de uma hora pra outra, do nada, por conta de uma lei aprovada lá no Senado. Não foi aprovada ainda, mas está em debate. Não seria apenas trocar um patrocinador, seria perder ali uma das principais fontes de dinheiro do clube, né? Justamente no momento que o patrocínio Master vira ali uma peça central nas finanças do futebol brasileiro, não só do São Paulo, né? E o problema não é do São Paulo, como eu falei. Estimativas apontam, rapaziada, que uma possível proibição de publicidade das bets poderia tirar mais de R$800 milhões por ano nos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, até porque a maioria deles são patrocinados por bets, rapaziada, não tem mais jeito. Ou seja, o impacto aí de uma proibição seria geral, né? Não vou dizer global, mas seria geral aqui no futebol brasileiro, clubes, federações e todo o mercado esportivo, porque até as federações são patrocinadas por bets, competições, copas são patrocinadas por bets. Então seria uma perda gigantesca, um impacto, assim, imensurável, tá ligado? A grande questão agora é simples: o futebol brasileiro consegue sobreviver sem o dinheiro das apostas neste momento? Eis a questão. Para você, essa lei seria uma proteção necessária ou um golpe financeiro gigantesco no futebol brasileiro? Comente aqui abaixo a sua opinião. Faltam apenas 6 dias, né? 5 dias, na verdade, agora, para o São Paulo Day, rapaziada. Evento realizado pelo empresário Diego Fernandes. O São Paulo já se movimenta nos bastidores em busca de
de facilitar uma SAF, né? Contudo, Diego Fernandes não é muito bem visto internamente no clube não. Apesar disso, o empresário segue ali tentando entrar no clube. Diego respondeu um comentário de um seguidor que dizia o seguinte, abre aspas, dia 5 é logo ali, nos surpreenda por favor, fecha aspas. Na resposta, Diego foi bem sucinto e disse o seguinte, abre aspas, dia 6, fecha aspas, corrigindo o seguidor quanto à data do evento São Paulo Day. O comentário surge justamente em um momento em que o São Paulo cria ali uma comissão para votar a questão da SAF, né? Ontem Aires, presidente do Conselho Deliberativo ali, criou uma comissão que vai analisar e propor mudanças estatutárias. Uma delas é o quórum para avançar o tema SAF no São Paulo. Nem é para avançar pela SAF, é para avançar no tema, não é para aprovação ainda, é no tema, tá? O dia 6, de fato, está chegando, existe uma certa expectativa, principalmente na parte da torcida são paulina, que está muito confiante, que está muito empolgada com a possibilidade de expulsar os ratos de dentro do clube, né? A ver o que veremos no tal São Paulo Day do Diego Fernandes. Vale ressaltar que o Diego Fernandes enfrenta uma certa resistência no clube, né? Muitos conselheiros dizem que ele está lá por paraquedas, que é só mais um querendo se promover, que tá lá perdido, como segue um tiroteio, que não sabe do que tá falando. Inclusive numa reunião que ele fez com os conselheiros para se apresentar, para os conselheiros conhecerem o que ele projeta para o clube, os caras não deram nem atenção pra ele, uma grande falta de educação, uma falta de respeito com o empresário, né? Enfim, não seria nada fácil aí pro Diego Fernandes conseguir algo dentro do São Paulo. O que eles querem mesmo é alguma coisa com a Galápagos lá, porque eles estão amarrados até o pescoço com essa empresa que tem como um dos sócios o sobrinho do Douglas Schwartzman. E o portal Radar da Bola afirmou que o São Paulo sondou a situação de Gonçalo Plata, atacante do Flamengo. Na postagem é deixado muito claro que foi apenas uma sondagem e não houve negociação ou proposta na mesa. Não avançou, os valores não teriam agradado e o São Paulo também conseguiu acordo com o Arthur. Contudo, em uma outra apuração, tudo isso foi negado. O jornalista Alexander Vieira afirma que o São Paulo não fez nenhuma movimentação em direção à contratação de Gonçalo Plata. O nome de Plata foi muito comentado como possível reforço do tricolor, mas a informação, segundo o Alexander Vieira, não é verídica, tá? A especulação ela surge em um momento conturbado do atacante no clube carioca. O comportamento extracampo de Plata é alvo de várias críticas por parte da torcida e da diretoria do Flamengo. Apesar disso, o Fla afirma que não quer negociar o atacante Gonçalo Plata no mercado. O presidente do Rubro Negro, BAP, comentou sobre isso em uma entrevista rapidinha, veja. O Plata é jogador do Flamengo, o Flamengo não tem nenhuma intenção de negociar o Plata, a situação dele é discutida e tratada pelo pessoal do futebol. Mas nós não temos nenhuma intenção de negociar o Plata. Do lado do São Paulo, a informação é que não houve uma sondagem, não houve proposta ou qualquer tipo de contato por Plata. A diretoria não trabalha com a possibilidade da sua vinda neste momento, ao menos neste momento, Plata não vem para o São Paulo, ok? Na próxima janela de transferências, pode ser uma alternativa, Bessa, ele pode voltar ao radar do São Paulo, ele pode entrar no radar do São Paulo. Cara, depende de vários fatores, né? Depende da situação dele no Flamengo, se ele vai estar bem ou não vai, depende dos valores pedidos, depende se o São Paulo vai querer buscar um jogador com essas características no mercado. Não é tão simples, não dá pra garantir absolutamente nada neste momento, tá? E aí fica aquela guerra de informações, um portal diz uma coisa, o outro jornalista diz outra, aí vai vir um outro e vai dizer uma outra completamente diferente. Então é uma situação bem complicada quando se trata de mercado da bola. O que de fato dá pra gente cravar é que não houve nenhuma proposta oficial por Gonçalo Plata no São Paulo. Agora, se teve sondagem, se teve contatinho de cá, um bom dia de lá, alguma coisa, aí não tem como cravar não, tá? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Paulista. Como é que tá a sua expectativa para esse jogo aí? Será que a gente vai conseguir vencer? É o primeiro jogo que a gente vai ter a cara do Roger Machado, ele tem sido taxativo muito nisso, tem embasado para os atletas e tentado, através de reuniões pessoais, ele diz entrevistas individuais, é a palavra que ele usa, falando com os jogadores. A expectativa do Roger, e importante trazer, um ponto importante, acho que a gente pode trazer isso como um lado positivo, não é só das coisas ruins que a gente tem que falar. O Roger Machado não deu folga para os atletas. Desde a reapresentação na quarta-feira, o São Paulo trabalhou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta tá lá em Porto Alegre. E também não vai ter folga durante essa semana não. Vai voltar e vai treinar na quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo também tem treino.
Eu preciso confirmar depois com a assessoria, com a comunicação de São Paulo, mas acho que o São Paulo viaja no domingo para chegar lá na segunda-feira lá no Uruguai, treinar na segunda-feira no Uruguai para enfrentar o Boston River na terça-feira. Eu acredito que é algo nesse sentido. Mas o Roger Machado, ele tem aproveitado essa data FIFA justamente para botar a sua cara, para botar o time que ele entende ser o suficiente para vencer as partidas. Por isso que internamente ele conversou com praticamente todos os jogadores, todo momento nas atividades ele praticamente trabalhou com bola, explicando algumas situações de jogo daquilo que ele quer para os atletas, contou também com o apoio dos seus auxiliares. É comum, por exemplo, depois dos treinamentos, ele chamar os jogadores para terem algumas reuniões individuais, para ele explicar o que ele quer, para ele explicar as situações de jogo. Foram treinos mais longos, inclusive, do que o habitual. Teve treinamento ali durando 2 horas, justamente porque o Roger estava corrigindo, estava trazendo, estava buscando situações de jogo, tentando sempre exemplificar para os atletas tudo aquilo que ele queria dentro de campo, tudo o que ele quer para esse jogo contra o Internacional. Então a expectativa do Roger, dos atletas, do departamento de futebol, da presidência, é de que nesta partida contra o Internacional o São Paulo tenha uma resposta, que o São Paulo consiga realmente colocar em prática tudo aquilo que foi visto nos treinamentos e o feedback de quem treinou, de quem viu o treinamento, de quem participou do treinamento, todos os feedbacks são positivos. Só que aí, meu irmão, os treinos são impecáveis, os treinos têm tido um feedback muito legal por parte de jogadores, diretoria, de todo mundo que acompanha. Só que aí a gente vai ver agora na prática. Não vai adiantar nada. Tudo isso de benéfico, sendo que no jogo contra o Internacional a gente não consiga ver isso em campo. Então a expectativa de todos é de que a gente já tenha uma resposta contra o Internacional, que o São Paulo vença e vença bem. É essa a expectativa. O São Paulo não vai lá pro Beira-Rio para buscar um ponto, não, um empate. Todos entendem que o São Paulo tem condições e tem como meta buscar os 3 pontos por conta da pausa que teve para poder trabalhar, para a pausa que teve para poder ordenar, coordenar, mostrar a nova filosofia de trabalho. Isso foi muito aceito pelos atletas. E o lema do São Paulo, e eu até busquei essa ideia, conversei com mais de uma pessoa, é o seguinte: o São Paulo Futebol Clube vai jogar de maneira ofensiva. O Roger entende que o São Paulo tem que jogar de uma maneira ofensiva, para frente, propondo o jogo, pressionando o adversário desde a saída de bola. E a gente vai tentar entender se isso vai acontecer nessa partida contra o Internacional. Quem também vai ser uma das novidades do São Paulo para esse compromisso e falou um pouquinho sobre essa expectativa dele de poder jogar essa partida contra o Internacional, ele que foi um grande destaque lá do Grêmio, ele falou um pouquinho sobre a partida, estou falando do Wendel. Ele deu entrevista lá para spfc.tv. E bora entender aí essa expectativa do pré-jogo do Wendel. Acho que mais identidade de jogo, né? A gente ia pegar um pouco mais do que o treinador quer, as ideias de jogo dele, o jogo ofensivo, a posse de bola, que as equipes dele sempre trabalham muito e a gente conseguiu nesses dias aí poder assimilar muita coisa e vamos, quem sabe, amanhã botar no jogo e conseguir um bom resultado lá que vai ser importante para a nossa equipe. Acho que é sempre importante, né, ter um treinador que fez a nossa posição, vem conversando não só comigo, mas com os laterais direitos também, porque ele viveu muito tempo isso e foi um lateral que fez história no futebol brasileiro, chegou à seleção brasileira. Então a gente tem que escutar, por mais que a gente tenha uma experiência no futebol, é sempre muito bom estar aprendendo, escutando os conselhos de quem jogou ali por muito tempo e ele vem nos ensinando muito, vem nos dando alguns toques que muitas vezes a gente não consegue ter e ele, pela visão de jogo e pelo tempo que ele jogou na posição, vem nos ajudando muito. É isso que é importante. São Paulo é uma equipe grande, uma torcida que cobra muito pelo tamanho do clube também. O clube por si só tem que estar sempre na parte de cima da tabela. A gente sabe que fizemos 2 jogos e não conseguimos a vitória, mas amanhã espero que seja diferente, que a gente possa fazer um grande jogo e que nós possamos continuar na parte de cima da tabela, que é onde o São Paulo tem que estar. Acho que uma equipe muito aguerrida, como tem sido no início do Campeonato Brasileiro aí. Espero que a gente possa honrar a camisa como sempre a gente vem fazendo. Acho que jogar no São Paulo por si só já é uma bênção muito grande de Deus, então espero que amanhã a gente possa conseguir fazer um grande jogo e quem sabe conseguir o resultado positivo para o São Paulo continuar lá em cima na tabela.
O Wendel, que vai ser o titular, será uma das caras novas do tricolor paulista para esse compromisso importante. Antes da gente vasculhar um pouquinho das informações do São Paulo, como é que vem o Internacional para essa partida? Tem reforços importantes. O Internacional deu uma melhora com o Paulo Pesolano, né? Tava numa crise, ele estava até na zona de rebaixamento, ainda está numa situação que não é das mais confortáveis, mas deu uma melhorada. O Rocher, o Borré e o Carboneiro serão jogadores que retornam e poderão ser titulares para esse compromisso. O Paulo Pesolano está optando por um sistema com 3 zagueiros agora. Então o São Paulo vai ter algumas dificuldades, quem sabe, com esse sistema de 3 zagueiros. O Internacional deve ser escalado com o Rocher no gol, Félix Torres, Mercado e Vitor Gabriel. O Bruno Gomes jogando como lateral direito, inclusive foi uma das invenções, entre aspas, do Roger Machado enquanto esteve lá no Internacional. Bruno Henrique, Vilagra e Matheus Bahia na lateral esquerda, com o Alan Patrick sendo um camisa 10 e lá na frente Borré e Carboneiro. Esse é o time do Internacional para esse compromisso. A arbitragem será do senhor Lucas Casagrande. Vocês vão lembrar dele na partida contra a Chapecoense. Ele também apitou aquele confronto. Não teve muito problema, para falar a verdade. Então o São Paulo tem um retrospecto recente positivo com o árbitro. Junto a ele estarão os assistentes Bruno Bosquilha e o Vitor Hugo Imazo dos Santos. E o VAR será comandado pelo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Partida de hoje que vai ser às 7h30, lá no Beira-Rio. Para você que quer assistir a partida, será transmitido na TV aberta na Record, no Premiere e também no YouTube, aqui na Cazé TV, tá? Bom, bora falar agora sobre São Paulo Futebol Clube. Alan Franco é um desfalque de última hora. Será que ele preocupa, inclusive, para a sequência de jogos? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa informação. O São Paulo divulgou, né, logo após o treinamento de terça-feira, que o Alan Franco, e aí eu vou trazer um pouquinho do que eu ouvi. O Alan Franco começa a sessão de treinamento, ele sente dores na panturrilha, vai comunicar o departamento médico vê que realmente as dores vão atrapalhar que ele tenha andamento no treinamento e também para viajar, ele fica no refis, já começa ali a fazer os trabalhos. Do que a gente tem informação, ainda não foi detectada uma lesão. O Alan Franco sentiu apenas dores. Obviamente que ele será avaliado na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira para ver a sua utilização contra o Cruzeiro. A princípio, do que eu conversei com algumas pessoas, o diagnóstico inicial é de que não é uma lesão grave. Ele deve voltar num futuro aí não muito distante, mas para essa partida contra o Internacional ele é o desfalque. E aí vem a questão, todo mundo já pode imaginar o Arboleda sendo titular, mas calma, vou explicar o porquê talvez o Arboleda não seja titular e isso não tem a ver muito com a questão técnica. O Arboleda perdeu algumas sessões de treinamentos importantes, quarta, quinta, sexta, ele não treinou normalmente com o grupo, ele demorou a começar a treinar com o grupo. Está entre os relacionados, viajou para Porto Alegre, estará pelo menos no banco de reservas, mas por conta dele perder essas sessões de treinamentos, não está completamente descartada a possibilidade do Rafael Tolói começar jogando essa partida, tá? E aí o sistema defensivo seria formado por Lucas Lamon, Wendel, Tolói e o Sabino. Então vamos ficar de olho, aguardar as cenas dos próximos capítulos, conto com vocês também nas outras redes sociais e claro, fica de olho aí no short que a gente pode trazer uma informação rapidinha quando a gente conseguir essa confirmação, mas eu não descartaria completamente a possibilidade do Rafael Tolói começar jogando. O Rafael Tolói fez toda a parte de treinamento, o Arboleda tem essa questão que é importante da gente salientar, beleza? Para esse compromisso, tem uma dúvida que a gente vai trazer, que eu acho que é importante. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre escalação e aquela de praxe, só repassando. Rafael, Lucas Lamon, Tolói ou Arboleda, Sabino, Wendel, Danielzinho, Marcos Antônio, Cauli, Luciano Ferreirinha e Caleri. Mas eu tô com uma pulguinha atrás da orelha, tá? Da possibilidade do Arthur acabar pintando nesse time. E aí o que poderia acontecer? O Arthur joga aqui e o Cauli joga para cá. O Cauli, ao invés dele jogar pela direita, como o Roger treinou inclusive até antes da chegada do Arthur, o Cauli inverte de lado, vai para o lado esquerdo e o Arthur jogue pelo lado direito. É a única dúvida de fato, além obviamente dos zagueiros que eu trouxe, é a única dúvida que eu tenho para essa partida, para essa escalação. No mais,
acredito mesmo que vai manter-se essa base tão questionada por muitos, eu entendo, mas eu tô num ar de otimismo. É que eu sou um otimista da bola, eu entendo, eu sei que você tá bravo, tá chateado, eu sei, eu não consigo ser assim. Eu sou o cara que acredita que as coisas vão acontecer, que vai ornar, então eu vou dar esse voto de confiança pro Rogério Machado, espero que ele faça um bom jogo, espero que ele consiga fazer esse time jogar, que a filosofia que ele tem de jogo seja implementada pelos jogadores e seja o ápice, que ele consiga realmente fazer o melhor trabalho da sua carreira agora, a partir de agora, com ele tendo aí esse poder de trabalhar da forma que ele quer. Bora falar sobre Lucas Moura, rapaziada. Vamos lá falar sobre o Lucas, porque o Lucas está naquela situação, né, de compasso aí de renovação de contrato, mas, segundo informações, esse papo de renovação vai ficar lá para parada para a Copa do Mundo, né? E o contrato ele vai até o final do ano. Então, a partir do meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. E já tem times aí de fora interessados na contratação do Lucas. Vamos lá. Segundo o jornalista aí, João Pedro Cunha, o meio atacante Lucas Moura recebeu uma oferta aí, tá, de 2 clubes da Major League Soccer. Um deles está mais avançado nas negociações. O Los Angeles FC entrou em contato com o jogador. Aí ele traz aqui que o outro clube que está interessado, não foi revelado o nome. O Los Angeles FC pretende oferecer um contrato de 2 a 3 anos com valorização salarial e o jogador avalia a proposta com interesse, considerando também a possibilidade de atuar em um calendário com menos jogos e menor pressão em relação ao futebol brasileiro. Até o momento, nenhuma decisão foi tomada. O São Paulo, por sua vez, segue interessado na renovação de contrato do atleta, né? Essa informação que tinha, né, times da MLS de olho, né, time da Arábia. E também tem, evidentemente, o próprio São Paulo que está interessado em renovar o contrato aí do Lucas Moura, só que ficou combinado entre as duas partes que esse papo só vai voltar aí no meio do ano, né? No meio do ano, aí quando tiver a parada para a Copa do Mundo. Eu até comentei sobre isso, né, que os jogos daqui até a parada para a Copa seriam fundamentais para decidir, né, como seria a renovação do Lucas, porque é aquela coisa, sempre quando tem uma renovação, tem uma valorização salarial, luvas, aí tu vai aumentar o salário do Lucas, pagar luvas pelo que ele não estava jogando, sendo que ele estava jogando mal embaixo, não faz sentido, né? Então tinha que ver o desempenho dele daqui até a parada para a Copa. Só que ele teve 2 fraturas, né, na costela, né, e não vai jogar até lá, né? Então realmente foi uma situação bem complicada. O fato é que o São Paulo tem interesse em renovar com ele, né? Então vamos ver o que vai acontecer ainda. Eu acho, tá, ainda continuo achando que ele vai renovar com o São Paulo. Acho que no final das contas ele vai renovar, vai ficar mais um tempo aí no São Paulo, mas evidentemente não dá para descartar uma saída dele, né, cara? Tá sofrendo com lesões, ele mesmo sabe que não tá conseguindo entregar o que ele já entregou em momentos anteriores, a pressão em cima dele é gigantesca e da saída do Crespo para cá, talvez ele nunca tenha sofrido tanta pressão da torcida igual ele sofreu agora, porque saiu várias informações, né, da relação do Crespo com alguns jogadores, que o Crespo não gostou de várias situações ali que o Crespo fez, né, em relação a falas em coletiva de gramado sintético, como o Crespo conduziu a situação do Alisson, várias informações que o Lucas, né, não tinha uma relação próxima com o Crespo, e quando tiver essas informações e o Crespo é demitido, porra, irmão, uma enxurrada de crítica e de cobrança da torcida para o Lucas, né? Tanto que se você pegar o, sei lá, o Instagram do Lucas, né, nos comentários, é cheio de comentário, né, fazendo cobrança em relação à saída do Crespo. Então, já tem a parte que tecnicamente ele não tá bem, porque ele vem sofrendo com lesões, ainda tem essa do Crespo. Então, cara, com toda certeza, o Lucas nunca viveu um momento aí de tanta cobrança da torcida, igual ele tá vivendo agora. Então, não dá para descartar, evidentemente, aí uma saída dele, né? Porque ele não tá conseguindo render o que ele já rendeu em outros tempos aí, né, cara? Então, vamos ficar de olho para saber qual vai ser a decisão do Lucas, né? A decisão vai ser dele, porque ele vai ter proposta, né, de outros times e com certeza vai ter também a proposta do São Paulo, que o São Paulo tem interesse em renovar com ele. Agora vamos ver se ele vai aceitar
aí ou não, né? Está nas mãos do Lucas. Vamos ver o que ele vai optar, o que ele vai decidir aí para o futuro dele. Enquanto isso, ele tem contrato com o São Paulo até dia 31 de dezembro deste ano. Beleza, meu parceiro? Vamos seguindo aqui agora. E segundo o Gabriel Sá, em dezembro deste ano, o São Paulo terminará de pagar as parcelas referentes ao acordo de rescisão contratual do Daniel Alves, acordo que foi firmado aí em 2021. De acordo com o balanço aí do São Paulo de 2025, o São Paulo fechou o último ano com 3 milhões, tá? 3,3 milhões para pagar o jogador. E mais 1 milhão e 400 em aberto, com a sua ex-esposa, que é responsável pela gestão patrimonial do atleta à época da negociação. Totalizando aí, né, a dívida no total de 4,7 milhões, né? Então, é a dívida total com o Daniel Alves, né? Tem a parte do Daniel Alves e tem a parte também aí da ex-esposa dele, né? Que geria aí, né? A parte patrimonial do jogador. Então, 4,7 milhões é o que estava faltando, é o que estava no balanço do ano passado, né? Então, São Paulo entrou em 2026 faltando 4,7 milhões para pagar para ele, né? Isso significa que até dezembro vai estar pago tudo. Então, esse ano o São Paulo quita a dívida aí com o Daniel Alves. Você vê como é que é as coisas, né, cara? Quita a dívida com o Daniel Alves, aí vai pagar o Oscar, né? Tipo, é um negócio incrível, né? Se livra de uma dívida e arruma outra. Apesar que o fiasco do Oscar é do Casares, né, da gestão Casares, e o fiasco do Daniel Alves é do Leco, né? Foram gestões diferentes. Ele fala, pô, legal, acabando aí a dívida com o Daniel Alves, mas tem o Oscar para pagar. Agora tem o Oscar aí, né? Te contar um negócio, hein, cara? Muito complicado isso aí.